aqui reunidos nesta casa, sob o amparo dos benfeitores espirituais que aqui se fazem presente, agradecendo ao meu guia espiritual, aos amigos que nos fortalecem desde cedo, tudo prepara para nos receber. Agradeço também a vocês, irmãos encarnados, e peço a inspiração do alto para que eu consiga transmitir a finalidade do tema escolhido para a noite de hoje. Da mesma forma, rogo à espiritualidade amiga o amparo e o apoio aos irmãos desencarnados que aqui se fazem presente, para que eles também sejam amparados e fortalecidos com esse alimento da alma, com esse alimento do espírito. Antes de virmos para aqui, de chegarmos aqui, estávamos em outro trabalho e eu disse para eu ir embora, que eu preciso ir para o Bezerra, que hoje eu vou trabalhar hoje à noite lá. E aí ele disse, é mesmo sair da palestra? Vou. Qual é o tema? A tentação de Jesus. Como assim? Tentação de Jesus, né? E a gente vai começar falando aqui justamente dele, de Jesus. Tão falado nos nossos estudos, nas nossas palestras, nessa doutrina que nós somos despertados a colocarmos em prática, a despertar a nossa mente, a nossa consciência e o nosso sentimento para o exemplo desse mestre que aqui esteve. Mas por que ele é tão importante em nossas vidas? Então a gente volta um pouquinho no tempo e vai lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 1, que Kardec perguntou aos Espíritos, quem é Deus? E nós estamos cansados de conversar e de repetir, né? Inteligência suprema, causa primária, primária, como queiram, de todas as coisas. Sendo Deus o Criador de todas as coisas, de todos os seres, de todo o universo, então nós temos a certeza que Ele nos criou, não é verdade? Esses espíritos hoje, devedores que aqui estamos. Ele criou Cristo também? Sim. Mas Ele criou um espírito puro como Cristo e nos criou assim tão devedores? E criou irmãos ainda mais devedores? Sim. Porque Ele não criou ninguém diferente de ninguém. O nosso Pai maior, essa inteligência suprema, Ele cria todos os filhos iguais. Simples, ignorantes. Simples que aqui chegamos sem nada trazer. Ignorantes que não tínhamos conhecimento de nada. E como um espírito que é criado igual chega à pureza do espírito crístico. E nós estamos, mais uma vez, só relembrando ao crescimento, à escala da evolução espiritual. Todos nós, meus irmãos, hoje, nesse planeta de provas e expiação, assim também como os nossos irmãos em mundos primitivos, ainda no primeiro degrau da escalada espiritual, chegaremos um dia a ser um espírito puro da hierarquia do Cristo. E o que é que nos diferencia do Cristo? A nossa evolução. Nós somos um espírito ainda começando o despertamento da consciência. Sofremos ainda as tentações mundanas, as tentações da matéria. Estamos aqui para crescer e evoluir. E aí a gente fala da hierarquia, um espírito superior, um espírito da hierarquia do Cristo, ele tem toda a ascendência sobre um espírito inferior. Ele está acima de um espírito inferior do ponto de vista, de todos os pontos de vista, intelectual, moral. E o que a doutrina denomina então como espírito Cristo, ou como uma legião de espíritos crísticos? Porque não só existe o Mestre Jesus, aqui conhecido por nós como Espírito Cristo. Existem outros Espíritos Cristos. Porque o universo vive em ascensão, em crescimento, em evolução.
E o Espiritismo nos diz que o Cristo é um espírito que chegou ao topo da evolução até onde nós conhecemos. E com a nossa inferioridade, até intelectual, nós não sabemos que se existe legiões ou se existe classes de espíritos ainda mais elevados. Não chega ao nosso conhecimento, nós não conseguimos captar. Mas até onde nós conhecemos e nós conseguimos entender, os espíritos cristos ou crísticos, eles estão no topo da escala da evolução espiritual, certo? Então, esses espíritos, por terem já galgado toda a caminhada, passado por todas as suas dificuldades, eles captam diretamente do Criador a sua mensagem, a sua orientação. Não existem intermediários entre eles e o Pai, entre eles e Deus, a espiritualidade maior. E sendo assim, eles são chamados, não é através, mas é trazido para nós através de Emmanuel essa explicação, esses espíritos são co-criadores em plano maior. O que significa isso? Por que eu estou dando essa breve explicação? Para que a gente entenda o sentido da mensagem da noite de hoje. Co-criadores em plano maior, eles trabalham, eles criam com a orientação direta do Pai. Um exemplo, a Terra. O Cristo, Jesus, ele participou da formação do planeta Terra, recebendo as orientações juntamente, com certeza, com uma legião de espíritos da mesma hierarquia e receberam a orientação direta do Pai. Esses espíritos, vocês acham, meus irmãos, que eles sofrem tentações? Eles não precisam responder. Vocês mentalizem. Um espírito chegando a esse patamar, isso aqui está numa orientação, numa revista espírita de 1968, há 57 anos atrás. Ele diz que esses espíritos, eles tornam-se infalíveis, mesmo quando eles chegam a reencarnar ou a encarnar. Porque eles não têm mais a necessidade de encarnar para resgatar, para expiar, para provar nada. Quando eles reencarnam ou quando eles encarnam, eles vêm por missão. E assim foi o Cristo. Ele aceita a missão de se tornar carne, porque ele já estava totalmente libertado do peso, da energia densa da matéria, por amor. O Pai já tinha enviado outros, não da hierarquia do Cristo, mas outros seres, outros espíritos para ajudar essa humanidade a evoluir. Mas não conseguia ser muito entendido. E aqui a gente fala de Moisés. Na era de Moisés, era a era do dedo, olho por olho, dente por dente. Era preciso mandar, obrigar. E veio Cristo exemplificar o seu amor e nos mostrar como evoluirmos espiritualmente. Então, essa breve introdução era só para a gente ficar aqui na nossa mente, mais uma vez alertado à grandiosidade desse espírito chamado Jesus. Por ser um espírito crístico, por não cair nas armadilhas das tentações. E como no Evangelho fala das tentações de Jesus? Como assim? E fala que ele foi tentado por quem? Alguém sabe? Pelo diabo. Pelo demônio. O demônio tentou Jesus. E o que o Espiritismo fala do demônio e do diabo? Né? O Espiritismo vem nos trazer que esse tentador de Jesus, ele simplesmente não existe. Porque senão Deus não seria Deus. Ele criaria um filho para ser mal, para ser a maldade encarnada, e outro para ser a bondade encarnada? Não, minha gente. Então a gente começa já a desconstruir
Tudo isso que chega para a gente. Porque, mais uma vez, essa passagem não passa para a gente a orientação que não foi de agora. Era necessário falar assim como as parábolas. A tentação de Jesus é uma parábola. O Espiritismo, Kardec vem trazer isso claramente no livro A Gênese. Certo? Por quê? Então, como poderia Jesus ser tentado por aquilo que não existe? Não é verdade? Mas está lá, em Mateus capítulo 4, eu acho, versículo de 1 a 5, está lá, na tentação de Jesus. Por quê? O mal existe. Espíritos perversos, cruéis, existem. Entidades que representam o mal existem. Eles foram criados assim? Não. Porque eles são os espíritos dos homens que aqui estiveram. Esses espíritos inferiores que se comprazem na maldade, na violência, na inferioridade moral, nada mais são do que os espíritos que os homens que exerciam o mal, os interesses inferiores que aqui estiveram. Então a gente começa já a abrir a nossa mente, né? Porque Deus é único. Ninguém se compara a Ele. Ninguém tem o poder dele. Quer dizer, um espírito chamado diabo, demônio, ele tinha o poder de Deus de tentar o Cristo, de levá-lo, como a gente vai ver aqui, para onde ele quisesse. Não, né, meus irmãos? Mas era necessário que essa mensagem chegasse e a gente hoje vai tentar entender ela e trazer para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, né? Então, a gente sabe que o Antigo Testamento ele é cheio de simbologias. E aqui a gente não vai se aprofundar no Antigo Testamento. Quando a gente fala de Moisés, da terra prometida, né? A gente sabe que são tudo simbologias. O que significava a saída do povo do Egito, fugindo por 40 anos no deserto, fugindo da escravidão, certo? O povo fugia da escravidão e caminha 40 anos no deserto e começa a rodar em círculos, em círculos, em círculos, não consegue chegar à terra prometida. E Deus iria criar mais uma vez uma terra milagrosa só para aquele povo? Que terra prometida é essa? Que escravidão é essa que o povo fugia? Mais uma vez, tudo isso aqui não passa de figura, de simbologias. O povo saía da escravidão dos seus pensamentos e dos seus valores, que os tornavam escravos de si mesmo, escravos dos seus vícios e dos seus valores. E rodaram por 40 anos. O que significa rodar no deserto por 40 anos? Alguém encarnado sobreviveria 40 anos rodando no deserto? Não. E por que é que eles passam essa simbologia? O que quer dizer? São os vícios, são os valores inferiores, agarrados a esse espírito que somos nós, que temos inúmeras reencarnações e que vivemos lutando, caminhando para nos libertarmos de nós mesmos. E essa era o verdadeiro sentido da passagem. E Moisés, quando chegava próximo à terra prometida, que começa a rodar em ciclo, eles começam a se revoltar com Moisés. Mas você tirou a gente daquela escravidão, nos prometendo a terra prometida, a gente não consegue chegar lá. E hoje, mas lá, pelo menos, a gente tinha pão. E a gente tinha carne. E a gente hoje passa fome. E eles queriam voltar. Tudo isso é simbologia, a gente vai ver aqui. Voltar para os valores. Voltar para a materialização. Voltar para os vícios. Que é difícil a gente se libertar. Então, meus amigos, a gente começa a ver que o que essa parábola quer nos dizer, né? O que tudo isso quer nos dizer. E qual é essa terra da promissão? Que terra prometida é essa?
Era a terra que todo mundo ia ser feliz? E vocês acham que é o quê? O que é que a gente almeja? A terra da promissão nada mais era do que um estado de espírito. Um estado de conforto espiritual, né? A primeira tentação. Na primeira tentação, dizia-se que o Cristo tinha sido levado pelo diabo e que o diabo, ao tentá-lo, dizia o seguinte: quando o demônio pede para o Cristo, primeiro pega ele e leva ele para o pico de uma montanha, certo? E diz para ele o seguinte: você não é bom? Você não é todo poderoso? Então faz o seguinte, transforma essas pedras aqui em pão. Quais são as pedras? A que o diabo pedia para transformar em pão. E o que Jesus respondeu? Jesus era um espírito que tinha os poderes do efeito físico, mas isso que lhe dizia o seguinte: toda essa parábola ela está pautada nas passagens bíblicas e do Evangelho. O que o Cristo respondeu? Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai do hálito do Criador. Né? O que é o pão? E o que é a carne? E o que é a pedra? Nada mais é do que a matéria. Não só de pão vive o homem. Não só dos valores, dos vícios materiais vive o homem. O homem vive do verdadeiro sentido. Então, transformar o pão, a pedra em pão, é transformar os nossos sentimentos inferiores, os nossos valores materiais. Isso aqui não é uma apologia à miséria material. E a gente vai ver mais na frente que não é isso, porque tudo é permissão divina, mas é transformar os valores que nós damos a cada coisa. Não adianta transformar a pedra em pão, porque a verdadeira transformação é do espírito. Essa transformação, sim, que é de acordo com a orientação e com o exemplo desse mestre que aqui esteve. Então, essa primeira tentação já nos vem nos falar de quê? Quando ele fala da primeira tentação, é o quê? Quando a gente tem, como é que eu vou transformar pão em pedra em pão? Se nem só de pão vive o homem. É quando eu consigo me libertar. É uma libertação do peso, da rigidez, da brutalidade da matéria. Então, quando Jesus nos diz, nem só de pão vive o homem, é que diz, gente, não adianta eu ser a mais bonita, eu ser o mais rico, eu morar na melhor casa, porque esses valores são perecíveis. O vazio existencial que existe dentro de cada um, porque nós somos espíritos, sim, que temos as nossas deficiências. Estamos aqui para amealhar na nossa mala valores imperecíveis, valores que irão nos carregar, que nós iremos carregar quando a gente voltar, quando a gente fizer a nossa viagem de volta. Porque nem isso aqui vai. Nem esse corpo nos acompanha. Então, gente, o que é que a gente precisa se libertar? Desse peso, dessa pedra, dessa matéria. E viver dos verdadeiros ensinamentos, né? Na verdade, é se livrar da escravidão que o povo do Egito fugia. Então, a gente começa a fazer uma correlação. É nos libertar desse apego. Essa liberdade não é conquistada sem dificuldade. Não é conquistada sem dificuldade. É difícil, é duro. Mas nós temos um cérebro que pensa.
nós temos uma mente que nos desperta e que nela existe algo chamado consciência. Então, colocar em prática é você acionar a sua consciência. Mesmo que isso não esteja de acordo com o teu sentimento. Ainda que essa tua consciência não seja o que você queria naquele momento. Não seja o que você queria estar fazendo. Mas nós somos seres pensantes, nós não somos robotizados. Então, é a libertação dos nossos vícios. A libertação desses valores. A libertação desse pão. Nem só de pão vive o homem. Certo? E tantas criaturas buscam anestesiar, fazer de conta que está tudo certo, esse vazio que existe dentro deles. Certo? Colocando essa satisfação material acima das satisfações morais, espirituais, para tentar preencher esse vazio do espírito. Não é o vazio da matéria, do espírito. E a gente tem vários exemplos. O sexo desregrado, a fama desequilibrada, os prazeres desequilibrados, o poder, as posses. E lá no fundo, nada despreenche. Nada despreenche. Não que o sexo seja um pecado, não que as posses sejam um pecado, não, gente. É permissão divina. Mas o que você faz quando você tem nas suas mãos essas oportunidades? Não é pecado, entre aspas. Não é algo que o pai criou como perdição. Eu vou criar o sexo para os homens se perderem. Não é. Qual é a utilidade que você faz disso? Então, essa libertação é transformar o verdadeiro alimento do espírito. Porque nós somos mais do que esse corpo. Muito mais. E aí a gente continua, né? Na segunda tentação, agora, quando ele tenta o Senhor e ele o coloca dizendo o seguinte: você não é bom? Você não tem o poder? E ele começa a tentar o Cristo para que o Cristo mostre a ele que ele é poderoso. Então eu vou te proporcionar, eu vou te levar lá no alto e você vai se jogar daqui. Porque você não é poderoso? Você não tudo pode? Você se joga daqui do alto, que é tudo alegórico, certo? Era do pináculo, era uma altura de 60 metros, tudo alegórico, certo? E o demônio, a tentação, pedia ao Cristo: se joga daqui, que eu vou mandar os meus anjos. Outra contradição, né, gente? Um espírito angelical, que chegou à angelitude, é um espírito que evoluiu. Então não existe anjos do mal. Eu vou mandar os meus anjos te sustentarem. E você terá todo o poder. E o que significa tudo isso? E o que o Cristo respondeu a tudo isso? Dentro da parábola. Não tentarás o teu Deus. E dessa forma, ele dizia: confia, tem algo mais poderoso do que Deus. Ele pode não te sustentar, mas eu prometo que eu te sustento. E o Cristo responde: não tentarás o teu Deus. Trazendo para o dia de hoje, é a tentação do orgulho e da prepotência. Se tu realmente amas, de que servirá o orgulho de ser melhor, de mandar, de conduzir de uma forma errada, de você passar pela vontade do Pai, fazendo com Deus uma troca, um jogo de troca de moedas. E quantas vezes a gente quer dar as ordens ao Pai? A gente se revolta quando a dificuldade chega.
Porque nós cedemos às tentações. E nós nos colocamos no lugar de vítima quando nós somos vítimas das nossas escolhas. Quando a dificuldade vem para nos despertar e a gente se coloca na revolta. E a gente não consegue entender que o único responsável por tudo isso somos nós mesmos. E qual é o demônio que está nos tentando? É o obsessor? A culpa é do obsessor? Que está ali conduzindo as nossas vidas? Vocês já viram uma tomada de 2 pinos entrar no receptor de 1 ou de 3 entrar no receptor de 2? Não. Quem são? Quais são esses pinos nas nossas vidas? E a gente dá um jeitinho para encaixar, e a culpa é de quem? Quem escolhe? Somos nós. Somos nós. Dizer a Deus que Ele não atende à nossa vontade? Será que, Pai, Tu não estás vendo o sofrimento que eu estou passando? É colocar a responsabilidade no outro. É se achar na posição do orgulho, da prepotência. Tu não estás vendo não, Deus, pelo que eu estou passando? Que Deus é esse? E muitos reclamam e se intriga, entre aspas, de Deus. Dá as costas. Porque é injustiça o que está passando. Porque se coloca justamente aqui. Eu te sirvo, mas você tem que responder da forma que eu quero, que me satisfaz. E como a gente falava no começo, não existe evolução sem sofrimento, sem pesares, para justamente ter esse despertar, virar essa percepção. Então, o que é que nós queremos? O que é que nós queremos? Achar a porta escancarada para a gente só sair? Quando nós não queremos ter o trabalho de girar a chave, o que significa girar essa chave? É muitas vezes ir de encontro à vontade que está lá dentro do nosso inconsciente, do nosso subconsciente. A vontade de praticar ou de voltar a colocar em prática atos tantas vezes repetidos por nós mesmos. Mas independente de religião, a gente precisa e a gente tem que ter, nós temos o despertar de um modelo e de um guia. Nós temos alguém a seguir. Nós temos alguém a copiar. Mas não é fácil. Porque os prazeres da matéria, eles falam alto ainda. Né? Então, o orgulho nos impede de ver que todo socorro está ao nosso lado. E ele está ao nosso lado, mesmo nas nossas dores, mesmo naqueles momentos que nós estamos passando por sofrimentos grandes, por privações, algumas vezes por doenças do corpo físico. E ali é o socorro da divina providência. E muitos de nós não conseguem entender que Deus está agindo sim. Que Deus está agindo. Essa semana eu escutei uma palavra amiga de um grande amigo e ele falava assim, decepção é quando nós criamos nos outros uma visão que só cabe a nós. A aceitação do outro. Então, a aceitação das nossas dificuldades. E não é por que comigo.
Por que a doença do corpo físico? Por que a perda do ente querido? Por que a dificuldade financeira? Por que o abandono das pessoas mais próximas? Por que a falência material? Não. Para que tudo isso está me acontecendo? Para que isso está acontecendo comigo? Porque Deus, Ele não é moeda de troca. E se Ele é tudo ver, se Ele é amor infinito e misericórdia, Ele nunca deixará nenhuma das suas ovelhas se perder. E para que eu estou passando por tudo isso? Felizes dos que conseguem passar pela tempestade, acordando para a verdadeira libertação. E a tentação, ela vive diariamente ao nosso lado. Ou melhor, a tentação está dentro de cada um de nós. Cabe a nós ceder ou continuar nossa caminhada. Longa, né? Parafraseando e comparando 40 anos rodando no deserto. Não é fácil. Não é rápido. Não é do dia para a noite, né? Então, a gente começa a ver que a primeira era a libertação, né? A primeira tentação era a libertação. A segunda tentação era algo que vinha despertar o nosso orgulho e a nossa prepotência e nos conscientizar do espírito inferior que ainda somos e que nada acontece em nosso derredor que não tenha a permissão divina. Mesmo quando nós não conseguimos entender. Mesmo quando a dor nos abraça. Sempre há o amor, sempre há a ação da misericórdia do Pai. Mas continuemos e ainda tem a terceira tentação, né? E aí o diabo, mais uma vez, chega lá no alto e mostra uma cidade ao Cristo e diz a ele que se ele seguir com ele, ele terá o domínio de tudo aquilo. Ele reinará sobre tudo e sobre todos, né? E o que significa isso? O poder, né? A sanha do poder de manter para si, de se colocar no lugar do Criador. Então, pedir acima de tudo e de todos a sua satisfação. E o que acontece com o homem que usurpa o poder divino e se coloca no centro do universo? Ele domina nações, ele domina pessoas, ele destrói nações, ele destrói pessoas, ele destrói família e ele destrói a si mesmo. Ainda que aos olhos da matéria ele esteja muito bem. Ainda que materialmente falando ele não esteja destruído. Mas existe ali a destruição, entre aspas, porque nem um filho, nem uma ovelha se perderá. Um dia haverá o despertamento desse espírito, certo? Mas ele ali, ele caminha para a sua autopunição. Para o plantio que é do seu livre-arbítrio. Mas qual colheita terá? Né? E as tentações ainda nos encontram por quê? Por que a tentação ainda nos mexe? Porque nós somos as raízes dessas tentações.
essas raízes estão dentro, estão agarradas, estão inerentes ao nosso espírito. Por isso que eles ainda mexem com a gente. Por isso que ainda a gente faz. É uma tentação, viu? Passar por ali é uma tentação. Olhar tal coisa é uma tentação. Por quê? Por que ainda mexe com a gente? Por que nos tenta? Porque ela habita dentro de cada um de nós. Porque esses sentimentos, eles habitam no nosso espírito. E como é que a gente vai fazer? Se ele está com a gente? Orai e vigiai. Não adianta orar com os lábios. E como a gente vai vigiar? Vigiar nós mesmos. Nós somos responsáveis, única e exclusivamente, pela nossa evolução, pelo nosso crescimento. Ainda nem pelos nossos filhos, nós somos responsáveis pelo crescimento e pela evolução deles. Nós somos responsáveis em orientá-los e em conduzi-los pelo caminho da moral, pelo caminho do bem. Não através da nossa fala, não através do que nós pregamos, através dos nossos exemplos. Mas cada um será responsável pela evolução deles. O vigiai é vigiai a nós mesmos. Porque se acabo de falar, se essas raízes dessas tentações, dessas viciações, desses valores inferiores habitam dentro de nós, não é o outro que vai chegar para mim e vai dizer, só para a gente descontrair um pouquinho, é o nosso amigo Romulo, ele costuma dizer assim, gente, o bem é muito tímido. O bem ele é muito cheio de protocolo. A gente quer fazer uma ação, a gente começa a conversar uns 40 dias antes, né, Silmara? Gente, o que é que vocês acham? Não é, Soares? Vocês acham que dá certo? A gente faz a sopa, a gente pode levar alguma coisa? Ou aí Romulo faz, o mal ele é ousado. Uma fala assim, galera, vamos ali que tem uma pra gente fazer dar uma pegada ali. Então é justamente isso. Esses, entre aspas, diabinhos que moram dentro da gente são muito ousados. E é muito sutil. É um elogio, né? É alguém que chega e te diz por você, poxa, você é poderosa, hein? Você pode, né? É a beleza, né? Existe dentro da gente, então, o orar diariamente, através das nossas preces. Muitas vezes a gente não precisa nem falar. A oração está no nosso pensamento. Não necessitamos das frases prontas, de estar no lugar físico. Mas quando a gente eleva os nossos pensamentos ao alto, a gente está em oração. E não adianta orar e depois sair e fazer tudo o que vem na nossa mente. É o vigiar cada segundo das nossas vidas, até o que a gente pensa. E nós somos seres racionais. Por que eu estou com esse pensamento? O que isso quer dizer? Isso vai me levar para algum lugar? Então, meus amigos, a gente está chegando pertinho do fim. A tentação do Cristo, o demônio, ela nada mais é do que um despertar da nossa consciência, dos verdadeiros valores, da terra da promissão, que tanto falado lá em Moisés, na fuga da escravização, nos libertar de nós mesmos,
chegar na terra da promissão da nossa consciência, do despertar da nossa consciência. E acreditar, e crer, e vigiar os nossos pensamentos e atos e atitudes, para que dessa forma possamos voltar, sair daqui melhor do que quando aqui chegamos. Que a paz do Mestre Jesus acompanhe a todos nós. Que assim seja.